Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 1º de agosto de 2026, 11 horas, horário de Brasília. Drones e mísseis ucranianos expandem ataques para outros alvos logísticos russos. Hoje vamos revelar a expansão da campanha de bombardeios estratégicos da Ucrânia contra a infraestrutura russa de comércio eletrônico. Você vai entender como os novos ataques atingiram pela primeira vez os centros de distribuição da Ozon e causaram pânico entre os funcionários. Veja também o impacto financeiro devastador que já está na casa de bilhões de dólares e as medidas de força maior, inclusive adotadas por bancos russos, face a essa expansão de ataques ucranianos, está trazendo um prejuízo bilionário para a Rússia, para os bancos russos. Assista este vídeo até o final, você vai entender melhor o que está acontecendo na Rússia, que provocou essa guerra criminosa contra a Ucrânia. E peço a você que não é inscrito, inscreva-se no canal, preciso de vocês, peço esse favor, inscrevam-se, é muito importante, não custa nada. E também peço a todos que deem um like, compartilhem suas redes sociais, façam seus comentários. Aqui vocês têm uma certeza, eu mostro a verdade, eu falo a verdade, e somente a verdade. Conto com vocês. Obrigado. Drones expandem alvos logísticos russos. Esses alvos logísticos são da Rússia. As forças de defesa da Ucrânia inauguraram uma nova fase em sua campanha de bombardeios aéreos estratégicos. São esses bombardeios em profundidade dentro da Rússia. O comando ucraniano expandiu o leque de alvos e lançou o primeiro ataque direcionado depois da Blueberries, que já é uma expansão dos ataques, tirar não só refinarias, não só plantas, fábricas de gás, mas também para empresas que têm produtos de uso que podem ser usados tanto para militar quanto para civil, mas principalmente porque essas empresas, como elas têm grandes galpões, elas também armazenam produtos militares que o exército da Rússia compra deles. E com isso a Rússia também escapava de sanções em alguns produtos. E agora ela expandiu então para esse leque de alvos, além da Blueberries. Agora ontem ela atacou o primeiro alvo, que é um complexo logístico da empresa Ozon. Essa operação aérea teve como alvo uma gigantesca instalação localizada na República do Tataristão, no interior da Rússia. É República Autônoma do Tataristão. Esse é o nome, não é uma província, mas é uma República do Tataristão. Registros em vídeo amplamente divulgados nas redes sociais da Rússia confirmaram a precisão do ataque realizado por uma aeronave não tripulada. A ação ocorreu na cidade de Zelenodolsk e causou correria entre centenas de funcionários que operavam no armazém. O vetor ucraniano, no caso esse drone, ele sobrevoou o perímetro da instalação antes de detonar sua carga explosiva, a poucos metros do complexo principal, embora que foi incendiado e todo o complexo acabou sendo consumido pelo fogo. Os funcionários que estavam dentro conseguiram se evadir do local. Anteriormente, as incursões ucranianas concentravam-se de forma exclusiva, anteriormente, há pouco tempo, não é tão longo tempo assim, em depósitos pertencentes à rede de Wildberries. Essa expansão indica que as rotas de abastecimento russas estão mapeadas e vulneráveis às novas investidas. Os ataques aéreos regulares contra essas estruturas logísticas vêm ocorrendo desde o dia 18 de julho próximo passado. A justificativa militar para as ações é que essas plataformas, essas empresas, essas plataformas, funcionam como centros de distribuição para o esforço de guerra do Kremlin, o que é um fato, é uma verdade. Os armazéns comercializam abertamente equipamentos táticos e peças eletrônicas destinadas ao complexo industrial militar da Rússia. A cadeia de suprimentos utiliza essas empresas para contornar sanções e estocar componentes usados na fabricação de drones russos. A inteligência militar identificou que o drone de ataque de longo alcance FP-1, movido a hélice, realizou missões no setor de Ryazan. E prejuízo bilionário atinge o mercado russo. Em função desses ataques, o mercado bilionário,
ele está todo atingido e essas empresas estão com situação financeira muito difícil. E os bancos não querem pagar para ele, nós vamos ver já em seguida como é que está essa situação. Os bancos não querem cobrir, mesmo aqueles que têm seguro. A campanha aérea da Ucrânia provocou um abalo severo na economia interna e na segurança financeira da Rússia. Levantamentos indicam que pelo menos 10 grandes instalações da Wildberries foram severamente atingidas nas últimas 2 semanas. A dimensão do estrago é expressiva, uma vez que a Wildberries, que é a maior do mercado russo, as vendas brutas dela de 2025 totalizaram 73 bilhões de dólares durante todo o ano. As estimativas apontam que a companhia perdeu mais de 9% de toda a sua capacidade de armazenamento no mês de julho. Então ainda tem muita coisa que 9% é a capacidade de armazenamento. Ela ainda deve ter muito mais produto armazenado em outras unidades, em outras filiais. A queima dos estoques afetou diretamente empreendedores privados russos que utilizavam as plataformas para guardar mercadorias enquanto comercializavam e mandavam para o cliente direto daquele do armazém, né? O impacto comercial atingiu diretamente o sistema bancário, através do Sberbank. E a instituição financeira, ele anunciou que cerca de 300 empresas com empréstimos ativos pediram o adiamento de parcelas. O banco admitiu a necessidade de inflar suas reservas de segurança para cobrir os calotes decorrentes dos bombardeios. Ou seja, vai ter calote? Vai ter calote. Essa manobra jurídica isenta a companhia de indenizar os vendedores pelas mercadorias pulverizadas nas explosões. Ou seja, o banco não quer pagar o prejuízo. Especialistas financeiros calculam que apenas 2 ataques ocorridos em 21 de julho, fizeram alguns cálculos lá, esses 2 ataques geraram um prejuízo de 1,870 bilhões de dólares. É muito dinheiro. E imagine os outros, só na Blueberry ela tem aproximadamente 10 alvos, né, que já foram destruídos. Multiplique, vamos dizer, esse valor por 10, são pelo menos, alguns mais, não são 10 bilhões, são bem mais, né, são 18 bilhões pelo menos. Diante desse episódio, outras 8 estruturas de grande porte foram completamente desestabilizadas também por drones ucranianos. O comando logístico da Rússia demonstra a incapacidade para blindar seus centros comerciais contra os ataques de longo alcance. Eles não têm como se proteger, né? E não tem nas refinarias e não vão ter aí nessas instalações comerciais privadas civis. Mesmo que elas prestam serviço, eles vendem produtos para as Forças Armadas. É um negócio, né? Eles assumiram um risco, mas achavam que a guerra ia só ficar às refinarias. Todo mundo achava isso, que já estava enchendo o saco, não tem gasolina na Rússia, não tem gasolina para vender, não tem nada para vender das refinarias. O consumo está muito controlado e o racionamento continua na Rússia. Então eles nunca imaginavam que a Ucrânia iria conseguir atacar essas empresas, fazer isso. Outras empresas, tem outras ainda para as quais a Rússia pode, a Ucrânia pode expandir. Talvez ela faça isso, dependendo agora dos rumos da guerra. Ou seja, a Ucrânia, ela bombardeou o Wildberries, segundo informações que eu obtive, eles vão continuar bombardeando. Então, os russos já sabem disso, e agora começou o concorrente da Wildberries, que é a Ozon, que é O-Z-O-N, né? É essa empresa. E para a gente concluir isso, né, ao transformar os maiores marketplaces, né, os maiores mercados da Rússia, em alvos prioritários, a Ucrânia atinge o coração da logística civil e militar russa. A destruição bilionária de armazéns e a paralisação do Sberbank provam que o território russo não possui zonas seguras. Ao cortar o fluxo de componentes eletrônicos e bens de dupla utilização, a estratégia ucraniana mina a capacidade russa de manter a sua estrutura de combate. Uma grande dificuldade, mas não apenas a Wildberries. As forças armadas da Ucrânia começam agora então a atacar a Ozon, como eu disse para vocês. As forças de defesa da Ucrânia lançaram então esse ataque aéreo pesado contra esse outro centro de logística e distribuição, porque eles não só armazenam, eles que fazem a distribuição para os seus clientes dos produtos, eles entregam aonde isso foi pedido. E, claramente, a Rússia está economicamente afundando cada vez mais. Mas, enquanto isso, o seu ditador, Vladimir Putin, insiste que a guerra continuará.
Então, é o único na Rússia, parece, que fala essa língua. Inclusive, os seus assessores só cumprem ordens a contragosto. Todos acham que a guerra tem que parar, porque todos vão pagar um preço muito alto por isso. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo, conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like e compartilhem. Conto com vocês, é importante se inscrever também e dar o like. E comentem, fico feliz em ver seus comentários. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, a Deus que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.